Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A reflexão de hoje vem do Antigo Testamento, a história do muito conhecido juiz Sansão. E no final da mensagem darei a resposta à pergunta 717 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Sansão não foi o melhor dos juízes de Israel, mas provavelmente seja o mais conhecido. A história dele aparece nos mais diversos contextos, até no cinema e canções populares. Em nossas Bíblias, 4 dos 21 capítulos do livro de Juízes falam sobre a vida de Sansão. Apesar da sua relação inconstante com Deus, a história desse juiz ilustra o poder divino em utilizar até as falhas de homens fracos para realizar seus planos. O relato da vida de Sansão, que encontramos em Juízes capítulos 13 a 16, é pontuado por seu envolvimento com mulheres. Considerando que ele foi ativo como líder em Israel por 20 anos, é impossível saber se os 3 casos citados representam a direção geral da sua vida ou momentos específicos de fraqueza. Pode ser que ele foi viciado em sexo, como alguns interpretam, ou pode ser que Sansão tropeçou em alguns momentos durante uma vida, talvez no geral, de serviço melhor ao Senhor. Não sabemos. Mas vamos examinar cada dos 3 casos e aprender algumas lições aqui. A primeira mulher mencionada foi uma filisteia da cidade de Tímina. Contra a vontade dos pais, que queriam que ele respeitasse a lei dada aos israelitas, Sansão insistiu em se casar com essa mulher. Logo na festa do casamento, a mulher traiu a confiança desse homem forte e o conflito entre Sansão e os filisteus resultou na morte de dezenas ou talvez centenas de pessoas, inclusive da própria mulher. O segundo caso, provavelmente alguns anos depois, foi de algumas horas que Sansão passou com uma prostituta em Gaza. Com o aumento das hostilidades entre Sansão e os filisteus, os gazitas cercaram a casa onde ele estava com a intenção de matar Sansão. Esse homem, com a força incrível que Deus lhe deu, arrancou os portões da cidade e escapou dos filisteus, fugindo para um monte. A terceira mulher na história de Sansão é a mais conhecida, Dalila. A Bíblia não diz se ela era filisteia, israelita ou de até outra nação, mas os líderes dos filisteus ofereceram uma fortuna para Dalila se ela descobrisse o segredo da força de Sansão, para que pudessem dominá-lo. Ela chorou e insistiu, até que finalmente Sansão cedeu. Parece que nem ele acreditou que perderia a força se rapassem sua cabeça, mas ele perdeu a força. Prenderam Sansão e vazaram seus olhos. Ele se tornou objeto de zombaria para seus inimigos, os filisteus. Mas Deus ainda deu força para Sansão mais uma vez. Permitiu uma vitória final. Um ato que custou a vida desse homem, mas ao mesmo tempo causou a morte de milhares de filisteus. Deus pode até usar as fraquezas humanas para seus propósitos. Mas nós devemos aprender dos erros de Sansão e controlar nossos desejos. Observamos aqui a ironia de um homem forte e, ao mesmo tempo, fraco. Forte fisicamente, mas em vários momentos, fraco moralmente. Devemos aprender a lição. E agora nossas perguntas. Pergunta 717. Qual tribo de Israel foi quase aniquilada por outros israelitas no livro de Juízes? Alternativas: A. Dan, B. Judá, C. Issacar ou D. Benjamim. A resposta certa, alternativa D. Benjamim. É uma história muito feia que encontramos em Juízes, capítulos 19, 20 e 21,
onde mostra que a tribo de Benjamim foi quase aniquilada porque defenderam criminosos. E a nova pergunta? Organize os seguintes acontecimentos na ordem cronológica. A. Deus fez promessas a Abraão. B. Davi matou Golias. C. O dilúvio. E D. Sansão casou-se com uma filisteia. Darei a resposta no final do próximo episódio. A história de Sansão ensina lições importantes. Podemos admirar a obra de Deus e, ao mesmo tempo, aprender lições da fraqueza deste homem forte. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.